Infelizmente, durante boa parte do século passado, a medicina, a psicologia, a ciência como um todo tendia a ver a espiritualidade, a religiosidade, com uma visão muito negativa, como sendo um vestígio de um primitivismo, de ausência de cultura, de estudo, de racionalidade, que seria frutos de neuroses, e as experiências espirituais seriam sintomas ou causa de doenças mentais. Esse foi um tema muito abordado e divulgado nessa área. Mas, felizmente, nas últimas décadas tem havido uma completa transformação nesse sentido, porque agora sim tem se feito estudos rigorosos a esse respeito. Desde aproximadamente os anos 80 do século passado, começaram a fazer estudos mais rigorosos, de qualidade, investigando efetivamente qual era o impacto da religiosidade, da espiritualidade sobre a saúde. Antes era mais a opinião de certos autores. Por exemplo, algum autor como Marx, como Freud, por exemplo, foram muito influentes nessa visão negativa. Mas as pesquisas atuais, nas últimas décadas, mostram, então, primeiro, que as experiências e crenças religiosas e espirituais são muito prevalentes no mundo e no Brasil, e, de um modo geral, estão associados a aspectos positivos, como menos depressão, melhor qualidade de vida, etc. E, por causa disso, as principais associações médicas e psicológicas do mundo têm abordado e recomendado que os profissionais abordem com respeito e consideração a espiritualidade dos pacientes. Por coincidência, esse ano faz exatamente 20 anos que eu defendi a minha tese de doutorado em psiquiatria na USP, em que nós exatamente fizemos isso. Nós investigamos 115 médiums em atividade, analisamos a saúde mental desses médiums e tentamos identificar como fazer o diagnóstico diferencial de uma experiência religiosa espiritual saudável de uma doença mental que possa ter um conteúdo, algum sintoma com conteúdo religioso e espiritual. Foi feito esse trabalho, em 2011 foi publicado esse artigo que você comentou, em que nós propusemos diretrizes para a separação. E, felizmente, esse trabalho foi dado seguimento, e eu tive a honra de fazer parte da força-tarefa da Organização Mundial da Saúde, que elaborou o CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, versão 11ª, que acabou de sair. E fiz parte exatamente da parte de transtornos dissociativos, que era separar uma experiência de transe, por exemplo, saudável, de uma patológica. E entre os critérios fundamentais estão: quando essa experiência não gera um prejuízo no funcionamento, né? A pessoa conseguir trabalhar normalmente, convívio social e familiar. Segundo, a pessoa não tem desorganização, dificuldade de cognição, de atenção, de pensar, de se relacionar. Há uma série de outras características que ajudam, então, o clínico a separar. E, por sinal, também, a Associação Brasileira de Psiquiatria publicou ano passado diretrizes na Revista Brasileira de Psiquiatria, que é de livre acesso para quem quiser ter acesso, propondo esses critérios que ajudem o clínico. Então, isso hoje em dia já é algo estabelecido. Então, como você fez na primeira pergunta, o que antes era algo praticamente proibido de se falar e necessariamente patológico, atualmente a Organização Mundial da Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria já reconhecem que essas experiências são majoritariamente saudáveis e ajudam a fornecer critérios para essa distinção. Essas pesquisas dão origem aos critérios de diagnóstico e de diagnóstico diferencial de todas as doenças que vão estar no CID. E isso é muito importante. Agora, é importante enfatizar também, quando nós dizemos que muitas experiências espirituais são saudáveis, não são patológicas, nós não estamos também excluindo que possa existir doença
que precisa ser tratado. Isso é muito importante. Qualquer extremo é prejudicial. Do mesmo modo que achar que toda experiência espiritual era patológica no passado, isso era muito ruim, hoje em dia também, infelizmente, algumas pessoas acham que toda experiência anômala, digamos, diferente, é necessariamente espiritual e não seria um diagnóstico. Na realidade, é importante fazer essa avaliação e, mais importante, nós defendemos uma abordagem integrada, chamada biopsico sócio-espiritual, ou seja, eu não tenho que escolher entre uma abordagem biológica ou a medicação, ou a psicoterapia, ou um apoio espiritual. Tudo isso pode e deve ser integrado para o bem-estar do paciente. Então, nós temos um interesse muito grande no nosso grupo de pesquisa, no NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nós temos um interesse muito grande em estudarmos as diversas experiências espirituais. Nós estudamos, por exemplo, experiência de quase morte, experiência fora do corpo, experiências de curas, experiências de contato com o divino, com o transcendente e experiências mediúnicas, né? Que são experiências em que as pessoas referem estar em contato com alguém que já faleceu. Isso é muito frequente. Só para se ter uma ideia, um estudo nosso na população brasileira mostrou que metade dos brasileiros já tiveram uma experiência de ter um contato com alguma pessoa que já faleceu. Uma pesquisa Gallup nos Estados Unidos, muito recente, encontrou o mesmo dado. Metade dos americanos, de todas as religiões, já tiveram também essas experiências. Muito bem. E uma das áreas que nós investigamos muito é a neurobiologia, ou seja, que aspectos biológicos do corpo estão relacionados com essa experiência mediúnica. Já fizemos estudos de neuroimagem, de como o cérebro funciona durante o transe, e agora, sob a liderança do professor Wagner Gattas, do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, da USP, nós colaboramos com essa pesquisa em que nós investigamos 54 médiums de todo o Brasil, de mais de 10 estados, mas médiums bastante experientes e muito bem considerados na sua comunidade, considerados médiums de mais destaque, com mais experiência, e comparamos esses médiums com 53 parentes de primeiro grau, não médiums, filhos, irmãos ou pais. E aí, qual que era a grande utilidade desse grupo controle? Esse grupo controle de parentes não médiums, eles eram muito parecidos com os médiums em termos de contexto social, cultural, econômico e até genético. A diferença é que eles não eram médiums. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós avaliamos a saúde mental dos médiums e dos seus familiares. E encontramos que a saúde mental era muito semelhante. Ou seja, os médiums, com as vivências mediúnicas, não tinham a pior saúde mental do que os seus parentes não médiums, mostrando que a experiência não era patológica e mais, tinham até melhor qualidade de vida do que os seus parentes. Então esse é o primeiro ponto. Esse artigo foi publicado no ano passado. E agora, este ano, acabou de sair então o artigo com a genética. Nós analisamos o exoma. O exoma é a parte do nosso genoma, do nosso DNA, que tem os códigos das proteínas. As proteínas é que vão formar o nosso organismo, a estrutura, o funcionamento do nosso organismo. Nós analisamos todo o exoma dos médiums. São dezenas de milhares de genes que foram investigados nos médiums familiares. E nós encontramos 33 genes que estavam presentes, alterações em genes, melhor dizendo, 33 alterações em genes que estavam presentes em pelo menos 1/3 dos médiums e nenhum de seus familiares. E, na realidade, teve até um dos genes que estava alterado em 90% dos médiums e em nenhum de seus familiares, sugerindo fortemente que esses genes têm uma relação com essa possibilidade, com essa experiência espiritual chamada mediunidade. Não, a princípio elas já nasceram com essa. Então, porque todos nós temos alterações dos genes.
E essas alterações vão fazendo a gente ter características diferentes. A ideia é, será que os médicos têm alterações específicas, mutações específicas, que permitem com que eles tenham essas experiências? Então, o que nós investigamos, sim, essas alterações que foram herdadas por esses médiums, muito provavelmente, tá? E não que foram geradas pela atividade mediúnica. Inclusive, nós testamos também se essas alterações genéticas estavam ligadas a tipos específicos de mediunidade, ver, ouvir, incorporação, psicografia. E não havia separação. Na realidade, essas alterações genéticas estavam... importante dizer que alteração não quer dizer que é problema. Alteração em termos de mudança, de variação. Talvez o termo variação genética fique melhor do que alteração. Então, essas variações genéticas estão associadas com todos os tipos de mediunidade, e não com uma mediunidade específica. Esse estudo é o primeiro estudo já feito no mundo, que a gente tem a notícia, que investigou um amplo número de pessoas tendo experiências espirituais muito marcantes e foi avaliado todo o exoma, todos os genes que sintetizam proteína desses médiums, de alguém que está investigando. E aí, então nós estamos pela primeira vez descrevendo a função, a possível nova função desses genes, dessas alterações dos genes. Por quê? Os genes geralmente têm várias funções e a gente vai tentando mapear ao longo das pesquisas. Como é a primeira vez que a gente investiga esse tema, nós provavelmente estamos descrevendo novas funções desses genes. As funções já conhecidas desses genes são principalmente funções imunológicas, de como o nosso corpo reage, né, a infecções, a contato com elementos do externo. Há também relações com as vias sensoriais, especialmente o paladar, o olfato, e também alteração com proteção da pele, epitelial, das mucosas. Ou seja, interessante que alteração imunológica, como o nosso corpo reage ao contato com substâncias externas, o sistema sensorial, como a gente capta coisas externas, e a mucosa e a pele, como o nosso corpo contacta com o externo. E a mediunidade, alegadamente, é o contato também desses médios com uma outra parte do ambiente. Então, pode ser então, que esses genes realmente estejam ligados com esse contato com o mundo externo. E uma das hipóteses que nós temos é o seguinte: o cérebro nosso ele é um filtro para captar a realidade. A gente não consegue ouvir todas as ondas sonoras, por exemplo. O ultrassom e o infrassom a gente não ouve. Visão, nós não vemos o ultravioleta, não vemos o infravermelho, a gente vê apenas uma fração do espectro de onda eletromagnética da luz, chamada de luz visível. Então o nosso cérebro ele é um filtro, ele restringe o que nós podemos perceber da realidade. A pergunta é, será que esses médios têm um filtro um pouco mais poroso, que percebe aspectos da realidade que nós não percebemos normalmente? E será que esses genes estão, então, permitindo esse cérebro mais permeável, que capte com maior sensibilidade aspectos da realidade? Isso são hipóteses importantes de serem investigadas e desafiadoras. E o objetivo mesmo é lançar as questões, lançar as dúvidas para que nosso grupo e outros grupos de pesquisa no Brasil e no mundo investiguem esses dados para corroborarem, alterarem ou até refutarem os nossos achados, assim que a ciência funciona. A pesquisa tem sido, assim, avassaladoramente bem recebida. É uma grande gratidão que nós temos nesse sentido. Para você ter uma ideia, na revista, no Brazilian Journal of Psychiatry, que é onde nós publicamos, que é a revista médica brasileira de maior fator de impacto no mundo, nós tivemos mais de 30 mil acessos do artigo em menos de um mês. É o artigo mais acessado já da história da revista. Então teve uma grande repercussão no ambiente acadêmico. Nós apresentamos semana passada num congresso do Royal College of Psychiatrists,
que é o Colégio Britânico de Psiquiatras, a principal associação psiquiátrica da Europa. E vamos apresentar agora em maio no Congresso Americano de Psiquiatria, o maior congresso de psiquiatria do mundo. Então está tendo uma excelente repercussão no mundo científico e também no público em geral. As matérias que têm saído sobre a pesquisa têm sido as matérias mais acessadas, mais vistas. Claro, toda pesquisa tem suas limitações que precisam de ser avançadas. Tá certo? Então, do ambiente acadêmico, nós praticamente não tivemos nenhum tipo de questionamento. Houve, em algumas situações de divulgação, na mídia, especialmente em redes sociais, algumas críticas. Mas, basicamente, as críticas não compreenderam bem o que é efetivamente um estudo de características genéticas, porque nós utilizamos o método padrão de investigação de características, de fenótipos, de como se manifesta uma característica, o fenótipo, e você compara. Você vê as pessoas que têm esse fenótipo, no nosso caso a mediunidade, ou seja, pessoas que alegam estar em contato com pessoas falecidas, que veem, que ouvem, que sentem a incorporação, o transe. Investigamos essas pessoas de modo muito claramente têm essas experiências e comparamos com pessoas que não têm e analisamos que genes estão, que variações estão nelas e não estão nas outras. Então isso é o procedimento padrão. Algumas pessoas comentaram que deveria ter um cegamento dos avaliadores. Isso não é o procedimento padrão em testes de genética. Então, basicamente, o procedimento é esse o procedimento padrão. Agora nós temos que avançar mais. O que nós vamos avançar? Nós vamos testar esses mesmos alterações gênicas que estão presentes em outros grupos de médiuns, em outros grupos de pessoas com outras experiências espirituais. Vamos avaliar também se estão presentes em pessoas com doenças psiquiátricas, como esquizofrenia ou transtorno bipolar. E a gente está chamando outros pesquisadores para também expandirem a pesquisa em outros grupos populacionais e outros tipos de experiências espirituais. Esse estudo começou a ser feito em 2020, só para vocês terem uma ideia. Em 2020 a gente começou a fazer o estudo, a desenhar o estudo, captar o recurso, coletar os participantes do Brasil inteiro, coletar saliva, que dessa saliva que foi coletada no Brasil inteiro, foi enviado para a USP, na USP foi extraído o DNA foi extraído, foi enviado para a Coreia do Sul, na Coreia do Sul é feita a análise, depois essa análise volta para o Brasil, os pesquisadores fazem a análise, escrevem o artigo, submetem para publicação, recebem críticas dos pareceristas. Então esse processo todo demorou 4 a 5 anos, só para você ter uma ideia como que a ciência vai funcionando, é assim que a coisa acontece. E sim, o Brasil hoje em dia é um ator importante no mundo. Para se ter uma ideia, o Brasil na ciência global, nós somos o 13º país que mais publica. Na área de espiritualidade e saúde, nós temos o 5º país que mais publica. Então o Brasil é um protagonista no mundo nessa área. E é importante que mais pesquisadores de qualidade, de vários backgrounds filosóficos, religiosos e científicos se dediquem à pesquisa para que a gente possa avançar e levar cada vez mais adiante a voz do Brasil na ciência para todo o mundo. Então, esse livro, a gente teve uma honra muito grande, uma satisfação. Foi a primeira vez que uma grande editora científica no mundo, no caso foi a Springer Nature, publicou um livro especificamente sobre evidências de vida após a morte. Basicamente, cientificamente falando, evidências de sobrevivência da consciência ou da mente após a morte do corpo físico. Muitas pessoas, nós sabemos que essa crença de sobrevivência após a morte é a crença básica de toda a tradição espiritual ao longo da história da humanidade, mas não se sabia muitas vezes que há um razoável período já de investigação científica nessa área. Há 150 anos de pesquisa científica séria na área. Então esse livro é um livro curto de apenas 100 páginas,
mas nós fazemos um grande resumo do que existe de pesquisa no mundo na área. São 350 artigos científicos que são citados e nós procuramos traduzir esse artigo para um linguajar tanto para o cientista, mas também para o público leigo que tiver interesse. Então nós analisamos as pesquisas que existem sobre experiências de quase morte, experiências fora do corpo, experiências de aparição, experiências mediúnicas e pessoas que alegam memórias de vidas passadas. Então o que nós fazemos é apresentar o panorama de pesquisas que existe, as principais críticas ou hipóteses explicativas deste fenômeno e no final a gente analisa o quanto essas pesquisas sugerem ou não a real sobrevivência da consciência da mente após a morte. E esse livro ele foi lançado primeiro em inglês, traduzido para o português como Ciência da Vida Após a Morte. A própria editora Springer traduziu para o alemão, então foi publicado em alemão e também agora saiu em espanhol também. Então, nós temos uma preocupação muito grande no NUPES, primeiro, de gerar pesquisas de qualidade, 2, de divulgar essas pesquisas, e 3, fundamentalmente também, justamente, nesse trabalho de educação para o público em geral e para os profissionais e pesquisadores. Então, o CONUPS é o Congresso Internacional de Ciência, Saúde e Espiritualidade. Estamos já na 6ª edição esse ano, que vai ser do dia 3 a 5 de abril, em Juiz de Fora. Nós já temos 85% das vagas preenchidas. Nós temos participantes de 21 estados e mais de 100 cidades. Ou seja, o Brasil inteiro literalmente se encontra aqui. E nós temos nesse congresso, a meta desse ano, o tema vai ser espiritualidade no ciclo da vida. Então nós vamos dar uma ênfase muito grande nas pesquisas e nas aplicações clínicas e pedagógicas. Nós vamos dar uma grande ênfase na área da educação, tá certo? Então nós vamos enfatizar especialmente na área da infância e adolescência e também na terminalidade, na terceira idade, como a espiritualidade impacta isso, como os profissionais da educação, os profissionais da área de saúde podem lidar com este tema. Nós vamos ter dezenas de conferencistas de todo o Brasil, teremos 2 conferencistas internacionais, entre eles a professora Lisa Miller, professora titular de psicologia do estado da Colômbia, nos Estados Unidos, provavelmente a maior autoridade no mundo na área de espiritualidade e saúde em crianças e adolescentes. Ela tem livros que são best-seller do New York Times, ela publica inúmeros artigos científicos de qualidade e vai trabalhar bastante sobre a espiritualidade na infância, na adolescência e como desenvolver de modo saudável isso em nossos adolescentes e crianças. Teremos um pesquisador de Harvard que vai vir falar sobre florescimento humano. Teremos o psicólogo Rossando Klingen falando sobre a espiritualidade na educação e na família, qual o impacto que isso pode ter. Teremos minicursos sobre a área de humanidades, minicursos sobre a área de aplicação na prática clínica, minicursos sobre ensino de espiritualidade nas faculdades na área de saúde. Nós teremos as mais diversas atividades. Então fica aí o convite. E outro detalhe, o CONUPS ele é aberto a profissionais de saúde, a estudantes, mas também a profissionais da área de humanidades, da educação e também a qualquer pessoa interessada. Basta entrar no site conups.com, fazer a sua inscrição e depois vir para Juiz de Fora para tomar um café com pão de queijo, que aqui é imperdível. Eu fico muito grato, né? Tá fazendo esse ano 30 anos que eu estou investigando esse tema, né? Em 95 eu era estudante de medicina, foi a minha primeira iniciação científica na área de espiritualidade. E a gente viu a mudança geracional, né? Naquela época não se falava nada de espiritualidade, quando se falava de modo geral algo negativo. Era o paciente que não queria tomar remédio por causa de uma questão religiosa, ou porque não queria receber transfusão de sangue, ou porque era algo neurótico. Era isso que se falava basicamente de espiritualidade. Hoje em dia mudou
radicalmente, com base nas evidências científicas. Se achava que antes era antiético e anticientífico abordar a espiritualidade. Hoje em dia, literalmente são milhares de estudos científicos sobre isso. E é antiético e anticientífico ignorar esse assunto e não abordá-lo. Por isso, as principais associações de saúde do mundo estão abordando esse tema. Por exemplo, você falou das associações de psiquiatria, de psicologia. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma seção da área de espiritualidade. A Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Cardiologia no Brasil tem um capítulo sobre espiritualidade. A Associação Mundial de Saúde define a espiritualidade como uma das dimensões da qualidade de vida. Então, hoje em dia, isso não é uma coisa assim exótica, de um grupo meio estranho. Na realidade, hoje em dia, isso é o mainstream. Isso é realmente algo principal das principais linhas de pesquisa e das principais associações de profissionais da saúde do mundo. Existe, claro, o adoecimento físico, que é muito importante, mas tão mais importante que esse adoecimento é como a pessoa lida com esse adoecimento. A pessoa se desespera, a pessoa abandona o tratamento, a pessoa, como que ela lida com isso? E esse lidar, como que você enxerga a dor, o sofrimento, a mortalidade, tem tudo a ver com a espiritualidade. E os estudos mostram exatamente isso. As pessoas que têm uma espiritualidade saudável lidam com o adoecimento de modo muito melhor. Eu vou citar um exemplo, um estudo nosso, um doutorado que eu orientei, da psicóloga Janaína Siqueira. Nós analisamos 160 pacientes renais crônicos em hemodiálise. O paciente, 3 vezes por semana, ele tem que ir para a máquina de hemodiálise, o sangue dele todo é retirado, ele circula, é filtrado na máquina. Tem uma série de questões de impacto sobre o indivíduo a esse respeito. E nós investigamos o nível de felicidade nesses pacientes. A primeira coisa muito importante foi que a felicidade era bastante alta nesses pacientes, ao contrário do que muitas vezes a gente poderia imaginar. Mostra a capacidade e resiliência do ser humano. O outro dado que nos surpreendeu profundamente foi que nenhuma variável clínica ou sociodemográfica predisse a felicidade. Idade, sexo, renda, o número de doenças que a pessoa tinha, se ela tinha anemia, se ela não tinha, nada disso predisse o nível de felicidade. O principal preditor de felicidade desses pacientes foi o nível de religiosidade deles, especialmente o quanto eles tentavam vivenciar a sua religiosidade, a sua espiritualidade no seu dia a dia. Procuravam realmente se integrar e ter essa vivência no seu dia a dia. Então, isso mostra como o modo como o paciente lida faz toda a diferença. Nós temos estudos mostrando que esse modo de lidar impacta, inclusive, a mortalidade dos pacientes. Estamos muito honrados de termos recebido pelo prêmio Oscar Pfister da Associação Psiquiátrica Americana. Esse prêmio existe há mais de 40 anos, ele é concedido uma vez por ano para um pesquisador ou um clínico que tenha se destacado internacionalmente na integração, no avanço da integração da psiquiatria com a religiosidade e a espiritualidade. E os meus principais modelos de pesquisa nessa área eram os premiados anteriores, como Harold Koenig, Viktor Frankl, Ken Pargament, Robert Cloninger. Então, aqueles modelos meus eram os premiados anteriores. E eu ter recebido esse prêmio, e foi a primeira vez que um latino-americano recebe esse prêmio também, o que muito me honra, né, e poder representar a nossa região e poder estar levando esse tipo de contribuição, né, da América Latina para os Estados Unidos, para o mundo. E nós vamos agora, no dia 17 de maio, dentro do Congresso Americano de Psiquiatria, ter a cerimônia que faremos uma conferência dando um panorama das pesquisas que nós realizamos aqui no NUPS sobre experiências espirituais de vários aspectos. Então, assim, é uma honra muito grande e a gente espera cada vez mais estimular outros colegas aqui no Brasil e na América Latina que se envolvam e desenvolvam e avancem esse tipo de pesquisa e possamos contribuir cada vez mais com o avanço do mundo nessa área.
Não se trata jamais do profissional querer impor crenças e valores sobre os pacientes, jamais isso. Nós falamos muito da abordagem ser centrada no paciente, quer dizer, o que importa para o paciente. O que nós sabemos é que para a maioria dos pacientes a sua espiritualidade importa e isso impacta a sua saúde e pode ser usado de modo construtivo. Então é um dever ético do médico abordar, independente da visão religiosa e espiritual que o médico tem. O médico ou profissional de saúde não pode impor visões religiosas nem visões antirreligiosas, como às vezes também acontecia. Então isso é muito importante deixar claro, e a ideia sempre é conhecer cada vez mais os aspectos do ser humano que podem gerar o florescimento humano, o bem-estar, mais saúde, e avançar e promover isso cada vez mais. O que acontecia, infelizmente, até pouco tempo atrás, como nós falamos, que por uma série de preconceitos, também acadêmicos, também no meio científico, ou principalmente do meio científico, não baseados em estudos científicos, mas baseados em preconceitos ideológicos, se considerava a priori a espiritualidade como algo ultrapassado, falso ou patológico. E com isso se privava as pessoas de experiências importantes, se desqualificava essas experiências das pessoas e privava as pessoas de um recurso importante para uma visão mais plena, uma vivência mais completa da sua própria existência. O nosso papel hoje em dia, basicamente, claro, não é forçar ninguém a nada, mas mostrar para as pessoas que essa é uma experiência importante para muitas pessoas. Algumas pessoas escolhem não vivenciar a espiritualidade, está tudo certo, mas é importante saber que isso é algo frequente, é algo comum, de um modo geral positivo, pode também ser usado de modo negativo, a gente precisa trabalhar sobre isso, mas permitir que as pessoas desenvolvam plenamente as suas vidas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo a LBV mais uma vez por esse espírito ecumênico e também de divulgação séria, né, e respeitosa das pesquisas na área da espiritualidade.